Olá pessoal, hoje vamos começar a nossa segunda aula de estatística. Vamos falar hoje sobre distribuição de frequências. Sugiro que você tenha aí um caderno, uma caneta para fazer anotações que vão acontecer durante a minha explicação aqui, para que você acompanhe principalmente a parte mais final ali da nossa aula, alguns detalhes a partir de algumas anotações iniciais. Eu vou falando para você o que é importante anotar, tenha guardado aí, ou vá pausando o vídeo, vá anotando algumas informações para você ter quando for necessário. Então vamos lá. Como eu falei, nosso tema é tabela de distribuição de frequências, mas o que é uma tabela de distribuição de frequências? É uma das maneiras que a gente usa para, quando a gente tem muito dado numa pesquisa, a gente acaba agrupando esses valores, essas informações todas, para facilitar a leitura de quem está com o nosso material em mãos. Né? Então a gente vai, normalmente são dados numéricos, a gente vai agrupar isso numa tabela. Quando ele fala em frequência ali, ele se refere à distribuição de frequência, né? Essa frequência é o número de repetições, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, mas eu acabo tendo, ao invés de ter simplesmente uma lista de dados, uma lista de números, eu acabo juntando essas informações todas numa tabela, que é o que a gente chama de tabela de distribuição de frequências. E a gente vai usar um exemplo para entender como é que funciona toda a estrutura dessa tabela, os elementos dessa tabela, e por fim a gente vai entender como é que monta uma tabela dessa de distribuição de frequências. Tá? Então, inicialmente, vamos ver aqui o que é a tabela primitiva e o que é Hall. Partindo do exemplo como eu falei, a gente está supondo que foi feita uma coleta de dados de 40 pessoas sobre a estatura delas, sobre a altura dessas pessoas em centímetros. Tá? Então 40 pessoas deram informações sobre as suas alturas, né, e foi feita uma listagem deste jeito aqui. Ó. Perceba que eu tenho 40 dados, como eu já falei, em centímetros sobre a estatura dessas pessoas, e esses dados não estão organizados. Então, como se você tivesse com uma prancheta na mão, fosse coletando informação sobre 40 pessoas e fosse listando um número embaixo do outro. Tá? Isso é o que a gente chama de tabela primitiva. Como está escrito ali, essa tabela com elementos sem organização numérica é chamada tabela primitiva. Tá? Então, você simplesmente coletou e colocou ele, ou quem sabe colocou ele no Excel, ou simplesmente num caderno, alguma anotação que você tenha, mas sem colocar em ordem. Porque quando você coloca em ordem, que é o que vem na sequência aqui, é o que a gente tem, a gente chama de rol. Veja, então partindo da tabela primitiva, organizamos os dados de forma crescente ou decrescente. Em 90% dos casos a gente vai usar a forma crescente. Tá? Só se o exercício falar, se a atividade falar, ou se na tua pesquisa você precisar que seja decrescente, mas senão a gente vai trabalhar com organização crescente dos dados. Então veja aqui, ó, eu tenho aqueles mesmos 40 números que eu tinha no slide anterior, só que agora eles foram organizados. Tá? Agora eu tenho uma ordem de posição deles. Se você perceber aqui na primeira coluna, eu tenho, deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu tenho aqui na primeira coluna, ó, descendo, ele não está riscando? Espera aí. Então eu tenho aqui, ó, na minha primeira coluna, descendo a ordem crescente desses meus valores. O menor valor aqui é o 160, 161 e assim por diante. Mesma coisa aqui na segunda coluna, na terceira, até finalizar os 40 dados que eu tenho, onde o 183 é o maior número da minha pesquisa. Então ele está variando lá do 160 até o 183. Quando eu coloco esses números em ordem, é o que a gente estava falando, é o que a gente chama de rol. Né? A gente sempre precisa ter o rol para trabalhar com uma tabela de distribuição de frequências. Eu sempre preciso organizar esses números para poder trabalhar com a minha distribuição de frequência. Tá? Nesse caso aqui, eu organizei o rol por colunas. Você pode, se você quiser, colocar numa mesma linha, separado por vírgulas, enfim. Desde que você organize esses números todos de maneira crescente, tá? Você vai ter o que a gente precisa para fazer os cálculos posteriores, que é o que a gente chama de rol. Tá? Botou em ordem os números ali, é o que a gente chama de rol. Tá? Normalmente, para até facilitar a comparação, a gente deixa no mesmo formato que eu tenho os dados originais, na minha tabela primitiva. Se você lembrar a tabela primitiva do slide anterior, ele está disposto dessa mesma maneira em 5 colunas. Né? Aqui também, então, em 5 colunas. A diferença é que aqui está colocado em ordem até para poder comparar número de linhas e tudo mais, fica mais fácil estar nesse mesmo tamanho. Mas não que seja uma regra, só por facilitar a nossa vida. Ok?
Aí, vamos ver aqui a distribuição de frequência. A tabela, como é que a gente vai começar a trabalhar com a tabela aqui, ó. Frequência, como eu falei antes, é o número de repetições que cada valor teve em determinada coleta de dados. Se você lembrar daquela lista que nós tínhamos anterior, do rol, vários números ali se repetiram, né? Então isso é a frequência daquele valor numérico. Então, no caso, se eu tiver uma pesquisa ainda sobre aquela pesquisa sobre as alturas, eu vou juntar todos aqueles números numa tabela com repetição das frequências, com essa distribuição de frequência. E eu vou ter esta tabela aqui, ó. Olha o tamanho dessa tabela. Eu tenho ali todas as estaturas que foram citadas na minha pesquisa, e do lado eu tenho quantas vezes aquela altura foi citada, aquela estatura foi citada. Então eu tenho que 160 teve uma pessoa que respondeu que mede isso, 161 uma pessoa, 162 assim por diante até 165 foram 4, 168 foram 2 e aqui eu vou ter um total aqui embaixo indicando que eu tenho 40 pessoas na minha pesquisa. O total, esse valor do total sempre é igual à quantidade de números que eu tenho na minha pesquisa. Tá? Só que ainda assim, essa tabela ela é muito grande. Né? Se veja, com 40 dados, eu já tive uma tabela desse tamanho. Imagina se você tiver uma pesquisa com 100 dados, uma variação grande desses valores pesquisados aqui, dessas respostas da minha variável. Isso pode ter uma tabela gigantesca. Né? E isso não é sempre conveniente. Algumas vezes a gente usa uma tabela assim, sem intervalo de classe, que é como a gente chama, ou então a gente condensa, a gente agrupa um pouco para ficar menor essa minha tabela, para ficar mais fácil da pessoa ler, ficar menos cansativo, enfim, ocupar menos espaço no meu trabalho, que é o que a gente chama de tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Tá? Com intervalo de classe é quando a gente dá uma enxugada um pouco nela. Veja como está escrito aqui, ó. É a maneira que usamos para condensar a apresentação dos dados da tabela. Condensar, vou reduzir, vou deixar ela menor. Né? Aí, para isso a gente agrupa os valores da variável em intervalos, que é o que a gente chama de classe. Então existem intervalos nas classes. Aquela tabela anterior, se eu aplicar todas as regras para montar uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, ela vai ficar deste tamanho, ó, muito menor do que a que a gente tinha anteriormente. Tá? Então agora eu tenho intervalos de classe. O que eu tenho que entender dessa tabela com intervalos de classe? Acompanhe aqui comigo. Inclusive essa tabela aqui, ó, é legal que você copie aí no teu caderno. Então, se você quiser pausar o vídeo e copiar, é interessante. Veja aqui, ó, na primeira linha, eu tenho uma variação que vai de 160 a 164. Nisso foram 4 pessoas que responderam a pesquisa com estatura entre esses valores. Na minha segunda linha, na minha segunda classe, eu estou variando de 164 a 168. Foram 9 pessoas que responderam que tem essa estatura. E assim por diante, de 168 a 172 foram 11, 172 a 176 foram 8, 176 a 180 foram 5 e 180 a 184 foram 3. E ainda o meu total permanece sendo o mesmo, que são aquelas 40 pessoas que responderam à minha pesquisa. Aí você deve estar se perguntando, acho que tem 2 perguntas aqui que devem acontecer. Primeiro é a seguinte, o que significa esse carinha aqui, ó? Esse símbolo que parece um T deitado? Esse T deitado, ele representa um intervalo. Ele está falando para a gente assim, ó, você que está lendo, nessa classe aqui eu estou indo do valor da esquerda até o valor da direita. Porém, quando eu não tenho a barra vertical, ou seja, eu tenho a barra horizontal no meio, obviamente, né? Eu tenho a barra vertical do lado esquerdo, mas eu não tenho a barra vertical do lado direito. O que significa isso? Quando eu tenho essa barra vertical, quer dizer, o número que está do lado da barra vertical, ou seja, o número que está na esquerda, nas nossas classes ali, esse número faz parte do meu intervalo. O número que está do lado direito, como ele não tem a barra vertical na extremidade desse T deitado aqui, esse número não faz parte desse meu intervalo. Ou seja, é por isso, já respondendo a segunda pergunta, que 164 ele é repetido de uma classe para outra. Porque o 164, por exemplo, ele não está na primeira classe. Ele vai estar contemplado na minha segunda classe, na linha de baixo. Justamente por causa deste símbolo que a gente já falou, esse símbolo que parece um T deitado. Tá? Se eu tenho a barra vertical do lado do número, significa que aquele número faz parte. Se eu não tenho essa barra vertical do lado do número, significa que aquele número não faz parte. Então chega muito próximo a ele, só que ele não faz parte.
Aqui, como a gente está falando só de números inteiros, né, essas estaturas eu vou contemplar nessa primeira classe, então, de 160 a 163 centímetros, porque o 164, a gente já falou, está na linha de baixo. Na segunda linha, do 164 até o 167, ó. Por causa do símbolo, 168 está embaixo e assim sucessivamente. É a maneira como nós temos para representar as classes dentro dessa tabela. Beleza? Existem possibilidades, a gente não vai trabalhar aqui, mas existem possibilidades desse T deitado estar apresentado de outras maneiras. Ou ele está invertido, a barra vertical está do lado direito e não do lado esquerdo. Né? Ele pode ter barra vertical dos dois lados, ou ele não pode ter, ou ele pode não ter barra vertical. Mas a gente vai trabalhar só com esse símbolo aqui. Tá? Nas nossas tabelas todas a gente vai trabalhar só com este símbolo, que é o símbolo que a BNT pede, enfim, as normas que a gente vai seguir são é o símbolo que nos é solicitado e a maneira como a gente vai trabalhar aqui. Mas é importante que você saiba que existem essas outras possibilidades. Beleza? Espero que você tenha anotado essa tabelinha aí, as frequências todas lá, para a gente ver isso posteriormente. Então vamos seguir. A partir daquela tabela, vamos entender os elementos de uma tabela de distribuição de frequência. O que compõe aquela tabela? Como é que chamam aqueles elementos todos que nós temos ali? O primeiro deles é a classe, ou são as classes. Já falei isso agora há pouco, mas são aqueles intervalos da variação. Então eu tenho um número, aquele símbolo do intervalo, aquele T deitado, e o outro número. Isso é uma classe. Tá? Aí como diz ali, ó, as classes são representadas por um I minúsculo. Este I minúsculo que eu tenho aqui, ele é como se ele estivesse identificando o endereço dessa classe. Esse I vai variar de acordo com o número de linhas que eu tenho na minha tabela. Então, a primeira linha, o I é igual a 1. Na minha segunda linha, o I é igual a 2. Na terceira linha, o I é igual a 3. É só para eu identificar a posição da classe que eu estou estudando naquele momento. Tá? Então, eu vou identificar o I que eu quero. Por exemplo, eu vou trabalhar com I igual a 4, ou seja, é a classe, é a linha que está na quarta, é a classe que está na quarta linha. Então o I está identificando a posição daquele meu estudo. Ok? E depois, eu tenho um K aqui também. O K é o valor total. Quantas classes eu tenho na minha tabela? Não sei se você lembra, se você anotou aí, naquela tabela anterior nós temos um K igual a 6. Eu tenho 6 classes na minha tabela toda. Eu não estou considerando nem o cabeçalho, nem a parte de baixo, nem onde diz a identificação lá de frequência e nem a parte de baixo onde fala do total. Né? Só no meio da tabela toda ali, as classes todas lá, eu tenho 6 linhas, portanto, naquela tabela, o K é igual a 6. Né? Posso ter um K maior, posso ter um K menor, enfim, a gente já vai ver como é que determina ele, mas existe essa variação. O K identifica o total, o K nunca muda numa tabela. O I muda, o I é de acordo com a linha que eu estou estudando naquele momento. Vamos ver uma aplicação de I já na sequência. O próximo item aqui são os limites de classe. Toda classe tem um número menor e um número maior. Né? Esse número menor é o limite inferior da classe, que a gente representa por aqui, ó, L minúsculo e o I. E o número maior dessa classe, o maior número dessa classe é o limite superior da classe. O limite superior é o L maiúsculo I. Ok? Se eu pegar a segunda linha daquela nossa tabela, você vai conseguir identificar junto comigo o seguinte, ó, L minúsculo 2, ou seja, o limite inferior da segunda linha da minha tabela, é igual a 164. Tá lá. O L maiúsculo 2, ou seja, o limite superior da segunda linha da minha tabela, é 168. Tá? Veja, aqui era I, na nossa representação inicial aqui era I, mas como a gente já usou a definição do I do item anterior, eu consigo dizer que o L2, ou seja, o limite da segunda classe, minúsculo 2, o limite inferior, é o 164. E o L maiúsculo 2, o limite superior dessa mesma classe, da segunda classe, é o 168. Tá? Então aqui já estou usando a ideia do I que a gente falou no tópico anterior ali. Beleza? Só para eu identificar quem é quem nesse nosso estudo. Terceiro item, amplitude do intervalo de classe. Amplitude do intervalo de classe é a variação de cada intervalo, ou de todos os intervalos que têm a mesma variação. Né? Se você voltar na nossa tabela lá, você vai perceber que a amplitude, ou seja, a variação entre o limite superior e o limite inferior, vai ser sempre de 4 unidades, conforme está aqui ó, no nosso exemplo. Ó. Existe até essa formulazinha aqui, ó, limite superior menos limite inferior, que é igual
a amplitude do intervalo. No caso da segunda linha lá, nós temos que o 168 menos o 162 é igual a 4. Se você fizer esse cálculo com as demais linhas, calcular a amplitude da terceira classe, da quarta classe, da primeira classe, você vai perceber que o resultado é sempre 4. Tá? Então existe uma regra para a gente determinar esse valor 4, não foi tirado do além, mas de qualquer maneira toda a tabela deve seguir essa mesma variação da amplitude do intervalo de classe, que nesse caso, já falamos, é igual a 4. Beleza? Vai acompanhando o que eu estou falando aqui e vai acompanhando lá na tabela lá. Se precisar pausar, voltar no vídeo, reveja o que diz lá na tabela para você linkar o que está na tua tela agora com a informação da tabela que a gente já distribuiu agora há pouco. Tá, vamos lá. Um quarto item aqui é a amplitude total da distribuição. Distribuição é a tabela. Então, é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. São os dois extremos que eu tenho nas classes da minha tabela. Então, você vai lá na última classe, pega o limite superior, ou seja, o maior número que você tem lá, e faz menos. Lá na primeira classe, o primeiro valor do lado esquerdo, limite inferior, que vai ser o nosso. Fazendo essa subtração, você vai ter a amplitude total da distribuição. No nosso caso, da nossa tabela lá, é o 184 menos o 160, que eu tenho 24 centímetros de variação na minha amplitude total da distribuição. Tá? Então volta na tua tabela, identifica onde está o 160, o 184 ali para ficar mais claro para você. Mas é lá no limite superior da última classe menos o limite inferior da primeira classe. Ou seja, eu só consigo ter o cálculo dessa amplitude total depois que a minha tabela tem pelo menos as classes determinadas. Né? Se eu não tiver a tabela, eu não consigo determinar a amplitude total da distribuição. Daí tem uma outra amplitude, que é a amplitude da amostra. A amostra é lá onde a gente coletou os dados e colocou eles em ordem, lá do nosso rol. Então eu não preciso ter a tabela para calcular agora a amplitude da amostra. Né? A amplitude da amostra é a diferença entre o maior e o menor valores do rol. Então você volta lá no rol, pega o maior valor do rol menos o menor valor do rol, que é esse cálculo que está aqui. Ó. A é igual a 183 menos 160, tá? Que no caso é igual a 23. E aqui cabe uma observação bastante importante. Quando você estiver fazendo os cálculos da tua tabela de distribuição de frequência, você vai observar que a amplitude total da distribuição, ou seja, o AT, ele sempre deve ser maior que a amplitude total da amostra, que é o A. O AT é sempre, vou colocar aqui em cima, AT é sempre maior, meu símbolo ficou torto, mas enfim, que a amplitude da amostra, que é fazer uma anotação aí no teu caderno também importante. AT é sempre maior que o AA, tá? Que a amplitude da distribuição é sempre maior que a amplitude da amostra. Quando você montar a tabela, você vai entender por que tem que ser sempre a amplitude total maior que a amplitude da amostra. Um sexto elemento aqui é o ponto médio da classe. A gente vai usar bastante ele mais adiante. Ele é representado por um X minúsculo, com uma barra em cima dele, uma barra reta em cima dele, acho que você está vendo ali. E o I, que identifica qual classe que a gente está trabalhando. Se é a primeira, a segunda, a terceira linha, enfim, que a gente está estudando naquele caso. Ponto médio, o que é ponto médio? Ponto médio é quando eu faço a média de dois valores. Então, como diz ali, ó, é o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. Então, você vai pegar uma classe que você está interessado em estudar, vai fazer a média entre o limite superior e o limite inferior daquela classe. Ou seja, soma e divide por 2, conforme está aqui. Para calcular o ponto médio da segunda classe, eu peguei o 164, que é o limite inferior, somei ao 168, que é o limite superior, somei e dividi por 2, que eu cheguei ao ponto médio igual a 166. Então, 166 é o ponto médio da segunda classe daquela minha tabela. É a média do intervalo que eu tenho naquela classe, do limite superior com o limite inferior. Beleza? Então esses são os principais elementos que compõem uma tabela de distribuição de frequência. Aí nós vamos ver agora como é que a gente monta uma tabela. Eu tenho aqui um passo a passo para você montar uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe.
Sugiro que nesse caso aqui você vá anotando, se não tudo que tiver nos slides, mas pelo menos vai fazendo algum esboço aí, porque você vai precisar bastante desses passos até para fazer a atividade que você vai ter na sequência. Partindo do suposto que você tem uma lista de números, simplesmente uma lista de números ali, você já começa com o primeiro passo, que é organizar o rol. Eu falei agora há pouco, a gente falou sobre rol. Você não tem como fazer nada numa tabela sem colocar os dados em ordem. Ou seja, organizar o rol. Você vai criar o rol a partir dos dados que o exercício te der. Tá? Montou o rol, como eu falei antes, da maneira como você quiser. Quer colocar em uma coluna, quer colocar em linha separado por vírgula, enfim, tem que ter o rol. Tá? Isso é essencial que você tenha o rol na hora de você montar a tua tabela, tanto que é o primeiro passo para você montar a tabela. O segundo passo, você vai determinar o número de classes, quantas linhas vão ter a tua tabela. Aí existe uma regra que facilita muito a nossa vida, que é a tal da regra de Sturges. Tá? E como é que funciona a regra de Sturges? A regra de Sturges é uma tabelinha já pronta que tem essas informações aqui. Ó. Você vai observar quantos dados tem a tua pesquisa. Naquela nossa pesquisa do exemplo lá, não sei se você está lembrado, mas falava sobre a estatura de 40 pessoas. Então eu tinha 40 dados. Então o número de dados daquele caso lá está neste intervalo aqui, ó, que vai de 23 a 46. Por isso que a minha tabela tem 6 classes, 6 linhas. Tá? Então, quantas linhas vão ter, quantas classes vai acontecer na tua tabela, vai depender da quantidade de números que você tem na tua pesquisa. Supondo, você fez uma pesquisa com 100 pessoas, com, sei lá, 100 objetos, 100, enfim, você tem 100 valores ali e você precisa montar uma tabela com esses 100 valores. 100 está no intervalo aqui, ó, no penúltimo, de 91 a 181. Então, essa tabela com 100 dados tem que ter 8 classes. Tá? Então, você vai seguir exatamente conforme está aqui. Então, se tem 100 dados, 8 classes. Se tiver menos, se tiver, sei lá, 15 dados, 15 dados, ó, de 12 a 22, você vai fazer uma tabela com 5 classes, e assim por diante, conforme está aqui. Professor, mas e se tiver mais de 362, aí você vai usar sempre 10. Passou de 362, é o limite que a gente tem para colocar com 10 classes. Até porque se você ficar colocando muitas classes além disso, você vai acabar montando uma tabela muito gigante. Então a gente para na quantidade de 10. Tá? Passou de 362, a quantidade de dados que você tenha vai sempre colocar em 10 classes, em 10 linhas. Beleza? Então, já montei o rol no primeiro passo, já sei quantas classes eu tenho, que eu vou ter que colocar na minha tabela com esse segundo passo, com essa regra de Sturges. Tá? Agora eu vou para o meu terceiro passo. Quem é o terceiro passo? É o cálculo da amplitude da amostra. Nós já falamos disso agora há pouco. O que é a amplitude da amostra? Você vai lá no teu rol, vai pegar quem é o maior valor do rol e fazer menos o menor valor do rol. Amplitude da amostra, amplitude do rol. Tá? Então, o maior valor do rol menos o menor valor do rol. Com isso, fazendo esse cálculo, você determina a amplitude da amostra, que é esse AA, que está aí no nosso terceiro passo. Ok? Aí vem o quarto passo. Quem é o quarto passo? Já tem essas três informações: o rol, número de classes, amplitude da amostra. Aí você vai calcular a amplitude do intervalo, de quanto em quanto cada classe vai variar. Para isso, você vai fazer este cálculo aqui, ó. Mais uma formulazinha para você anotar lá, ó. Esse cálculo vai ser o AA dividido pelo K. O A é o cara que se calculou aqui no terceiro passo. O K é o cara que se calculou aqui no segundo passo. Calculou não, você achou aqui na tabela no segundo passo. E vai fazer esta divisão conforme está aqui, ó. AA dividido pelo K. Aí eu quero que você observe o seguinte. O símbolo aqui, ó, entre o H e o AA, no meio dessa nossa fórmula, ele não é um símbolo de igual. Ele é um símbolo de maior que. O que significa isso? Significa que quando você fizer esta divisão do AA pelo K, você vai considerar que o H, que é a amplitude do intervalo, vai ser um valor maior do que aquele que aparecer na tua calculadora. Tá? Então, fazendo um cálculo qualquer lá, sei lá, você fez a tua conta lá e apareceu 3,5, sei lá, vamos pegar um número maior, 10,7. 10,7, por exemplo. Qual é o valor inteiro maior que 10,7? 11. Então você vai usar aqui H igual a 11. Então você vai ter a variação na tua tabela em cada classe de 11 em 11. Cada linha vai variar de 11 em 11 para você montar a tua tabela.
Tá? Então por isso que existe aquele símbolo ali do maior que. Não é o que aparecer na tua calculadora, você vai usar um valor maior. Inclusive, se você fizer essa divisão e der um resultado exato, por exemplo, aparecendo na tua calculadora 6, você não vai usar o 6, vai usar o 7. Tá? É sempre o valor maior, o inteiro maior que aparecer da tua calculadora. Fez a divisão, o que tiver maior, inteiro maior próximo dele, que você vai considerar como H. Beleza? Então esses 4 passos iniciais. Vamos para o 5º passo aqui. Ó. Agora, tudo que você precisava calcular para montar a tabela já foi calculado. Agora você vai montar a tabela. Então diz ali, ó, inicia a montagem da primeira classe usando o menor valor do rol. Então você volta lá no teu rol, vê qual é o menor valor que tem lá e você vai colocar como limite inferior da primeira classe sempre o menor valor do rol. Tá? Então mais um motivo de você ter já o rol determinado. Aí você pega esse menor valor do rol, que é o limite inferior da primeira classe, e segue aqui, ó. Some H a esse valor. H é esse que a gente acabou de calcular. Né? Então você vai somar ao H naquele valor que é o menor valor do rol. E isso vai determinar o limite superior da primeira classe. Então eu vou repetir aqui, ó. O limite inferior da primeira classe, o menor valor da tua tabela, você puxa lá do rol. O menor valor do rol, você copia ele na tua tabela. Pronto, fechou. Aí você vai somar nesse menor valor do rol, nesse limite inferior da primeira classe, o valor que você acabou de calcular no H. Então você tem o H lá, soma o H nesse limite inferior e vai chegar no limite superior da classe. Coloca aquele símbolo do intervalo, o T deitado entre esses dois valores, e acabou a primeira classe. Tá? Aí, repita esse valor como limite inferior da segunda classe. Ou seja, aquilo que a gente falou na tabela de exemplo. Né? Você pega o limite superior da primeira e repete como limite inferior da segunda. Se você copiou a tabela aí, você consegue enxergar lá. Na nossa tabela, a primeira classe começou com 160, acabou em 164. Peguei esse 164 da primeira classe e repeti como limite inferior da segunda classe. Daí eu sigo fazendo esse processo. Pego o 164, somo 4, chego no 168, jogo 168 para a terceira, somo 4, 172, pego 172, jogo para a quarta e assim por diante até fechar a quantidade de classes que eu já calculei pela regra de Sturges, que é o meu segundo passo que a gente viu agora há pouco. Tá? Então veja, repita esse processo sucessivamente até atingir o número de classes determinado no passo 2. Assim você vai ter todas as tuas classes definidas, determinadas. Só vai bastar você voltar no teu rol e contar quantos números você tem que fazem parte de cada intervalo daquela classe. Tá? Daí você vai riscando, vai marcando de alguma maneira e vai colocando do lado na tua tabela a frequência de valores que apareceu daquele intervalo. Beleza? Eu coloquei um exemplo aqui que na verdade é o mesmo que a gente já viu. É aquela mesma tabela, nossa resposta vai ser aquela tabela anterior, mas vou mostrar como é que ela foi feita. Né? Como é que a gente chegou naquela tabela. Então veja aqui, ó, construa a tabela de distribuição de frequência usando os dados a seguir. Então eu tenho aqui o que a gente chama de tabela primitiva, foram os 40 dados que foram coletados, sem me preocupar com nenhum tipo de organização, de ordenação desses valores, né? E vou seguir esses 5 passos para chegar na tabela de distribuição de frequência. Então o meu primeiro passo, como a gente já viu agora há pouco, é fazer o rol. Então eu peguei todos esses dados que estão aí em azul do lado esquerdo, organizei eles em ordem e surgiu esse rol que está aí em preto do lado direito. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Só para ficar mais ou menos claro para você, o que está em azul é como se fosse o enunciado do exercício. E preto é o que eu estou resolvendo no meu exercício. Tá? Então em azul eu tenho a tabela primitiva, os meus dados iniciais todos ali. E eu já comecei fazendo o primeiro passo, que é botar todos esses números em ordem. Que é montar o rol, que é o nosso primeiro passo. Aí vamos para o segundo passo. Eu preciso determinar o número de classes, preciso determinar o K. Quantas linhas vão ter nessa nossa tabela? Para isso, como a gente já falou, a gente usa a regra de Sturges. Coloquei ela aqui de novo. Ó. Na prova ou em atividades assim, essa tabela vai estar disponível para você consultar, tá? Então aqui você vai, sei lá, copia essa tabela aí, enfim, tira uma foto, dá um print da apresentação, que você vai precisar bastante dela. Mas na prova, quando a gente for fazer prova escrita, eu vou te dar essa tabelinha para você consultar para saber o número de classes. Então voltando.
A gente até falou antes, eu tenho 40 dados no meu rol. 40 dados está no intervalo que vai de 23 a 46, portanto, a quantidade de classes que eu preciso para essa nossa tabela é 6. Então, já coloquei aqui do lado que o K é igual a 6. Beleza? Então, a partir da regra de Sturks, com a quantidade de dados, número de dados que eu tenho na minha pesquisa, no meu exercício, enfim, eu determino a quantidade de classes. Vejo qual é a linha que ele se enquadra e vejo quantas classes ele tem, conforme a gente já listou ali. Beleza? Deixa eu apagar esse risco vermelho que a gente vai precisar desse espaço. Tá, esse foi o segundo passo. O terceiro passo. O terceiro passo é a amplitude da amostra, é o AA. Como é que eu calculo o AA? A gente já falou isso. Eu vou pegar o maior valor do rol, no caso 183, e vou subtrair desse 183 o menor valor do rol, que é o 160. Então é esse cálculo que a gente vai fazer aqui, ó. AA é igual a 183 menos 160. No nosso caso, 23. Então já tem uma terceira informação, que é o AA, que vale 23. Terceiro passo feito. Quarto passo. O que eu tenho que fazer no quarto passo? Eu vou definir quem é a amplitude do intervalo de classe, quem é o H dessa minha tabela. De quanto em quanto cada linha da minha tabela vai ter de variação. Como é que eu faço isso? Com aquela fórmula que a gente já falou antes. Eu vou dividir o AA pelo K. Então veja, o meu AA aqui embaixo é 23, o meu K é 6, então eu monto essa divisão, 23 dividido por 6. Não posso esquecer que eu tenho um símbolo aqui que significa maior que. Se você fizer na calculadora 23 dividido por 6, você vai ver que vai aparecer 3,8333333. Né? Eu quero um valor maior que esse, portanto o H que eu vou utilizar é H igual a 4. Beleza? Então eu tenho os 4 passos já calculados. Eu preciso, para montar minha tabela, que é o quinto passo, que ter claro na minha cabeça que para esse exercício o meu H é igual a 4, que eu tenho 6 classes nessa minha tabela, 6 linhas nessa minha tabela, e o que o menor valor do rol é o 160. Tá? Isso é essencial para a gente montar a tabela, que é o quinto passo. Espero que você anote isso para a gente usar no próximo slide aqui. Ó, aqui já está o esqueleto da minha tabela. A tabela, por enquanto, ela vai ter só essas duas colunas, uma coluna chamada classes, uma coluna chamada frequência. Lá embaixo tem uma linha que vai ser o total, e no meio dessa parte em branco ali que eu vou colocar as classes dessa minha tabela. O que é importante falar aqui também é que as nossas tabelas de distribuição de frequência sempre seguem esse modelo que está aqui. Perceba que ela não é fechada nem do lado esquerdo, nem no lado direito. Ela tem linhas verticais só para separar as colunas. No nosso caso, só tem duas colunas, então eu só tenho uma única linha vertical nessa minha tabela. Tá? Ela não é fechada nem do lado esquerdo, nem do lado direito. As linhas horizontais só acontecem para separar lá em cima a linha de identificação do cabeçalho. Né? Veja, em cima de classes, abaixo de classes, tem a linha vertical, a linha horizontal. E lá embaixo também, para finalizar a tabela, e antes, se eu tiver uma linha de total, que no nosso caso tem uma linha de total, também tem uma linha antes do total, em cima do total, e embaixo do total também tenho essa linha vertical. Beleza? Então sempre vai seguir esse formato. Tá, já sei como é que são as linhas, agora eu vou montar a minha tabela. Conforme a gente viu lá no quinto passo, eu começo a minha tabela colocando o menor valor do rol como sendo o limite inferior da primeira classe. Então lá no rol eu tenho que 160 é o limite inferior da minha primeira classe. Coloco aqui o símbolo do intervalo, que ele tem deitado, né? Agora eu tenho que saber assim, até quanto que vai variar a minha primeira classe? Essa minha primeira classe vai variar de acordo com o H. Então eu pego 160, somo ao H, que a gente calculou agora há pouco, que é 4, então 160 mais 4, eu tenho 164 como a minha primeira classe. Fechou, acabou a primeira classe. Tá? Para começar a segunda classe, eu vou repetir esse 164 da primeira, na segunda deste jeito. Ó. Se minha segunda classe já começa com a repetição da primeira para a segunda. Beleza? Aí, vou fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Repito o símbolo do intervalo e somo 4 unidades para chegar no limite superior da minha segunda classe. Ok? Então eu já tenho a primeira e a segunda classes definidas. Aqui está bem claro que na primeira linha variou 4 unidades, na segunda linha também variou 4
unidades. E vou fazer isso até finalizar o número de classes que nós definimos, que no caso são 6. Então eu vou preenchendo isso aqui dessa mesma linha de raciocínio até chegar na 6ª classe da minha tabela. Tá? Então eu vou repetindo 164 para baixo, 168, sempre o limite superior aqui vai estar sempre repetido na classe de baixo. Né? Sempre ele vai estar puxado para a classe de baixo. Para aquele motivo que a gente já falou, que esse símbolo do intervalo ele contempla só o valor que está do lado esquerdo e não contempla o valor que está do lado direito da nossa variação do intervalo da classe. Beleza? Tá, e o que mais eu preciso fazer agora aqui? As classes estão prontas, só que a minha tabela ainda não está pronta porque eu preciso colocar a segunda coluna, que é a frequência. Essa segunda coluna, que é a frequência, eu tiro lá do rol. Uma das partes mais tranquilas para você fazer que vem lá do rol. Aí você volta lá no teu rol e vai contar assim, ó. Quantos valores eu tenho no rol que estão variando de 160 a 163, né? Porque o 164 não faz parte, até o 163. E vai colocar o valor aqui do lado. Depois, de 164 a 167, quantos números eu tenho lá no meu rol? E vai colocar aqui do lado. E assim sucessivamente com todas elas, até você ter uma tabela completa desse jeito. Tá? Então eu sei que 4 pessoas têm a estatura entre 160 e 164. A gente fala dessa maneira mesmo, tá? Até 164, mesmo que o 164 não faça parte, a gente coloca ele como um limite. Aí, de 164 a 168 são 9 pessoas, 168 a 172, 11 pessoas, 172 a 176, 8 pessoas, e assim por diante, até eu fechar esse total de 40. Tá? Que é o número de informações que eu tenho lá na tabela primitiva, lá no exercício do enunciado, ele me deu 40 números. A minha tabela de distribuição de frequência tem que ter também um total igual àquela quantidade. Então, no caso, um total de 40 informações do meu rol. Beleza? Espero que tenha ficado claro toda essa montagem da tabela. Qualquer coisa, volta um pouquinho no vídeo, identifica onde que você ficou com dúvida, ou manda para mim também, que a gente vai te ajudando a responder isso aqui. Aí, para a gente encerrar a aula de hoje, eu deixei aqui para vocês uma atividade. O que é essa atividade? Você vai montar uma tabela de distribuição de frequência com esses dados todos que estão na sequência aqui. Ó. Então, com sua tabela de distribuição de frequência, com intervalos de classe, com os dados a seguir, usando o processo estudado nessa aula. Então, você vai seguir aqueles 5 passos para montar a tabelinha conforme está aqui. Tá? E ali em cima, em azulzinho, diz, você vai resolver isso no teu caderno, vai montar a tabela no teu caderno, vai tirar fotos da tua resolução, da tua montagem toda feita no caderno e vai postar isso numa atividade que a gente vai ter disponível lá no Classroom. Beleza? Fechou isso, está feita a atividade da semana da nossa PS. Ok? Então, monta tudo, coloca, identifica os 5 passos, igual eu fiz com vocês ali. O primeiro passo, o que é? Montar o rol. Lista o rol bem certinho, coloca lá os dados, coloca todos esses números ali em ordem, tá? Eu quero o rol na resolução do teu exercício. Vai para o segundo passo. Quem é a quantidade de classe? Quem é o K? Volta lá na regra dos turcos. Quantos números tem aqui? Identifica ele. Faz o AA, faz o H, monta a tua tabela, monta as frequências e encerrou a atividade aqui. Beleza? Eu vou dar um print dessa tela aqui também, desse slide também, e vou postar lá para você não precisar ficar com o vídeo aberto para ver os números. Vou postar lá na atividade esses números todos para você ir, para facilitar a tua vida. Se você quiser copiar no teu caderno, acho que fica até mais fácil na hora de você resolver o exercício aqui. Beleza, galera? Então, nossa atividade, nossa aula era isso. Qualquer coisa eu estou disponível tanto no Classroom quanto no WhatsApp. Valeu!